Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Julie e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os livros que eu li no mês de março. Mas antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, comentar, compartilhar para mais pessoas que gostam desse tipo de vídeo, se inscrever aqui, conhecer o meu canal. E é isso aí, bora pro vídeo. Março foi um mês muito fraco assim para leituras, mas os livros que eu li eu gostei bastante e como vocês vão ver aqui, eu só li 2 livros e os 2 livros que eu li foram suspense, então eu tava com bastante vontade de ler suspense nesse mês, né? Eu tô um pouquinho com ressaca literária, porque eu não tô conseguindo terminar Chama de Ferro, não aguento mais ler esse livro, eu tô, sei lá, tô chegando no 3º mês lendo esse livro, eu não tô conseguindo finalizar ele, mas, então, por causa disso, eu não tô lendo muito, por causa da ressaca, mas eu ainda assim tô lendo, então em março eu li 2 livros, tá bom, é melhor do que não ter lido nada, e bora lá então que eu vou falar desses livros aqui para vocês. O primeiro livro que eu li foi A Garota do Lago. Eu confesso que eu tinha um pouquinho de receio de ler esse livro porque ele sempre foi muito barato na Amazon. Eu paguei R$ 9 nele. Então eu ficava assim, nossa, muito barato, será que vai ser bom? E eu me surpreendi de um jeito positivo. A linha temporal desse livro vai alterando entre antes e agora, de diversas perspectivas, o que eu acho que faz a trama se desenrolar de um jeito muito bom, faz a gente ficar preso e querendo entender o que está acontecendo e um pouquinho mostrando, né, como eu disse, diversas perspectivas, então tu fica vendo de vários pontos de vista a história. O suspense criado, ele é viciante, o mistério é envolvente e são plot twists atrás de plot twists, então faz com que tu fique a cada cena, a cada parte que aparece do livro, tu coloca a mão na cabeça e pensa assim, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Então eu gosto muito desse tipo de livro e essa característica do autor de nos apresentar vários suspeitos, várias pessoas na trama que faz a gente ficar pensando, tô duvidando dessa pessoa, não, tô duvidando daquela também. Isso é muito bom, faz com que a gente fique preso e querendo, estando sempre com uma pulga atrás da orelha, sabe? Eu vejo muita gente reclamando desse livro, quando eu vejo resenhas, enfim, falando sobre esse livro, eu vejo muita gente reclamando por ter acertado quem foi o suspeito, né, da história, quem é o culpado, enfim. Mas, na minha opinião, a questão não é só essa. A gente pode até acertar quem foi o culpado, mas o que não foi o que aconteceu comigo, né? Mas a dinâmica é muito mais do que isso. É sobre descobrir como aconteceu, por que aconteceu, o que motiva as pessoas a fazerem o que fazem ou o que fizeram no livro. E se fosse a questão de tipo, eu não vou ler esse suspense porque tá todo mundo dizendo que acertou e já sabia quem era o vilão ou a vilã, já descobriu o plot twist logo no início. Se fosse só por causa disso que a gente não ia ler um livro, a gente não iria ler nem romance também, porque a gente sempre sabe quem é que vai ficar junto no final, a gente sempre sabe quem é o mocinho, quem é a mocinha da história e que no final eles vão ficar juntos. Então, se fosse por causa disso, a gente não iria ler romance. Mas eu leio suspense justamente por causa do plot. Tá, mas nem todo livro é sobre o plot. Outro livro que tem esse exemplo é A Última Casa da Rua Needless. Esse aí também tem um monte de gente que fala que já sabia o plot final. Mas o jeito que o livro é escrito, o desenrolar da trama, eu acho que é muito mais válido do que o próprio final, do que o próprio plot. Foi um livro que cativou muito e te faz pensar muito, te faz querer entender o que aconteceu e o porquê que aconteceu. E aqui nesse livro eu vejo isso, que tem muita gente que descobriu o plot, como eu disse, eu não descobri, eu não peguei o plot, mas a gente fica intrigado em entender o que aconteceu e por que aconteceu. Então sim, eu recomendo esse livro, eu recomendo esse suspense, porque ele me surpreendeu de uma forma positiva. Eu acho que se tu gosta do gênero, vale a pena sim tu dar uma chance e tirar tuas próprias conclusões. Outro livro que eu li no mês de março foi A Lista de Convidados. Foi o primeiro contato que eu tive com a autora. Eu gostei bastante desse livro, só que eu dei 3 estrelas. Mas eu não acho que 3 estrelas é ruim. É um livro bom, mas é um livro ok e que poderia ter sido melhor. Eu dei 3 estrelas porque eu achei que esse livro poderia ter tido mais páginas, porque ele é um livro bem fininho, bem curtinho. Eu acho que ele poderia ter tido mais páginas para desenvolver melhor a história, ou para ser melhor ajustado, né, na verdade, já que alguns momentos
a gente tá ali, a história parece que vai andar, e quando vê o livro, ele pula para um outro ponto de vista, e aí acaba quebrando aquela nossa vontade de ler aquela parte. Ele pula para outro ponto de vista, e aí a gente vai tentando entender o que está acontecendo, e quando chega nos 80%, a coisa começa a correr pro final. Então, assim, eu vi que algumas partes foram, assim, pulando de ponto de vista em ponto de vista, e aí quando a gente acaba que fica, nossa, vai acontecer alguma coisa, pula para outro ponto de vista. E aí acaba que quebra essa nossa expectativa, quebra, né, a nossa euforia lendo esse livro. E aí, como eu disse, chega nos 80%, o final é tudo corrido, começa a explicar tudo o que aconteceu, começa a explicar a motivação dos personagens, fazer o que eles fizeram. Aí tu fica assim, nossa, parece que tu perde o fôlego, sabe? Porque a partir dos 80%, e como eu disse, é um livro bem fininho, a história corre horrores e tu fica meio que até perdida, sabe? Mas ainda assim eu gostei do livro. Aqui a gente vê muita intriga, muita hostilidade entre os personagens da história. Eles estão, todo mundo tem uma motivação para cometer um crime, todo mundo tem ali um passado sombrio, um passado, um segredo, todo mundo ali, todos os personagens desses pontos de vista que a autora escreve, tem alguma coisa ali, algum motivo para fazer algo. E aqui nessa história um casamento acontece numa ilha super assustadora, que eu gostei bastante, tá? Eu posso dizer que parte dessas 3 estrelas que eu dei foi por causa da ambientação desse livro, porque, gente, parece que eu tava lá dentro do casamento junto, naquela ilha junto, porque é um pessoal assim, os noivos são pessoas ricas, pessoas com dinheiro, e aí tem tudo aquilo da hostilidade que eu falei, né, entre os convidados. Então eu senti assim que a ambientação foi muito boa, parecia que o vento estava batendo na minha cara, assim, quando eles falavam da ambientação, quando a autora fala da ambientação nesse livro. Então é uma ilha super assustadora, super escura, com um tempo muito nublado, com, né, bastante água em volta da ilha, né, porque é uma ilha. E eu senti toda a tensão dos convidados, sabe, nesse livro, principalmente quando eles falam, quando chega a parte em que as luzes se apagam. Chega uma parte em que está acontecendo o casamento, e aí pega um pouco do ponto de vista de cada um, e aí as luzes se apagam. E aí nessa parte em que as luzes se apagam, a gente vê o que cada um estava fazendo nesse momento. E eu senti a tensão, né, nessa parte do livro em que as luzes se apagam, né? Deixa assim, o final de cada capítulo da perspectiva dos personagens acaba com as luzes se apagando. E essa parte foi bem tensa, eu confesso que eu fiquei bem curiosa, intrigada. E como eu disse, eu gostei do livro, só achei que poderia ter mais páginas e ser mais bem desenvolvido. E esse é aquele livro que te faz achar que todo mundo é o culpado, te faz suspeitar de todo mundo, tu quer saber o final e acaba pensando, mas essa pessoa tem esse motivo para ter feito isso, essa pessoa também tem esse motivo. Então todo mundo ali tá meio que com os nervos à flor da pele, não só os noivos, sabe? Então eu recomendo sim esse livro para te ler um dia assim, pegar num final de semana para ler sem muitas expectativas, para te pegar assim, só para passar o tempo, sabe? Eu acho que vai ser uma boa leitura sim. Vai ser uma leitura assim confortável, apesar de ser um suspense, mas eu acho que vai ser uma leitura boa para passar o tempo. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas indicações de suspense, que foi só o que eu li nesse mês. Me conta aqui nos comentários quais foram os livros ou o livro que tu leu no mês de março. Eu vou adorar saber. Um beijo e tchau!